Queridos irmãos, nós estamos na quinta campanha, não é isso, pastor? Na quinta campanha, trazendo a família para a arca. Glória a Deus. Creio que durante esses dias aqui, dessas 4 campanhas que nos antecederam, você foi muito confrontado, né? Quais estratégias que Deus tem te dado para você trazer a sua família para a arca, porque essa é uma responsabilidade que está sobre o seu e sobre o meu ombro. Deus deu essa responsabilidade para nós. No meio de uma geração perversa e corrompida, Deus escolheu um homem chamado Noé. E Ele deu uma responsabilidade grande para ele. Falou assim: olha, não é só para você não. É para você, é para sua esposa, é para os seus filhos, é para as suas noras, é para toda a tua família. Glória a Deus. Fazendo um link com aquilo que Moisés vira para Faraó, falou assim: não vai ficar nenhuma unha, todos nós vamos para a arca. Glória a Deus, glória a Jesus. Diz assim a preciosa palavra do Senhor, irmãos. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a fêmea. Mas dos animais que são limpos, 2, o macho e a sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover a terra durante 40 dias e 40 noites, e da superfície da terra exterminarei os seres que fiz. E tudo fez Noé, segundo o Senhor lhe ordenara. Podeis tomar assento, meus amados e queridos irmãos. A Bíblia Sagrada nos narra, meus irmãos, a saga desta família. Noé. No capítulo número 5, no versículo de número 32, a primeira vez que cita o nome deste homem. A Bíblia vai dizer que Noé tinha 500 anos, quando o Senhor o chama. O Senhor chama a Noé com 500 anos. Ele tem os seus 3 filhos. E depois de 100 anos, Noé está com a idade de 600 anos e Deus então cumpre a sua palavra. No capítulo número 6, nos vai narrar a degeneração do gênero humano. Os homens se tornam mal diante de Deus. A Bíblia Sagrada nos diz no versículo de número 5, do capítulo número 6, do livro de Gênesis, que Deus viu a maldade do ser humano. Aquilo cheirou mal às narinas de Deus. E diz a Bíblia Sagrada que toda a imaginação e que todos os pensamentos dos homens eram maus. E a Bíblia vai dizer que Deus então se arrepende de ter criado o homem. Alguns milhares de anos atrás, Deus havia criado o homem perfeito. Deus havia criado o casal perfeito.
havia estabelecido a sua criação no jardim do Éden. E a comunhão que o homem tinha com Deus era ímpar. Porque a Bíblia Sagrada nos diz que ao virar de todas as tardes, Deus visitava aquele casal. E eu fico pensando que privilégio, pastor Leverson, que Adão e Eva tinham. Glória a Deus, de ter a presença do Altíssimo Todo-Poderoso ao virar da tarde. Louvado seja Deus, aleluia. Uma comunhão gloriosa. E Deus, olhando para aquela comunhão, Ele disse que tudo era bom. Mas passaram-se alguns anos, e o homem se torna mau, perverso. Toda a imaginação do homem agora é má. E Deus então se arrepende de ter criado o homem. E Deus fala assim: eu irei destruir da face da terra o homem, destruir a minha criação. Mas sabe o que eu acho tremendo nesse texto? É que nós temos um Deus de misericórdia. Louvado seja o nome santo do Senhor, aleluia. Mesmo no meio daquela geração perversa e corrompida, oh glória a Deus, havia um homem que se lembrava de Deus. Glórias a Deus. Deus sempre vai ter o remanescente fiel, pastora Marli. Deus sempre vai ter o remanescente fiel, louvado seja Deus. As pessoas aí dizem que hoje ser evangélico virou moda, mas estar na presença de Deus, ser servo de Deus fiel, é privilégio para poucos, louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia! Ainda o remanescente fiel, ainda nessa terra, louvado seja Deus. Deus olha e vê Noé, um homem justo, um homem fiel. E Deus então traça um plano para resgatar a sua criação, louvado seja Deus. Deus traça um plano para aquele homem, e um plano que não é fácil, irmãos. Eu fico imaginando você pegar um agricultor e dar uma tarefa para ele para construir uma arca de 135 metros de diâmetro, 22 metros de largura, 13 metros e meio de altura. Uma tarefa talvez humanamente impossível para a tecnologia daquela época. E ainda mais, com uma proposta difícil de se crer. Mas Noé era um homem de Deus. Deus chega para Noé e fala assim: Noé, eu vou exterminar da terra toda essa geração, mas eu tenho escolhido você para preservar você e toda a sua casa. Um projeto, meus irmãos, que muitas vezes dura pouco, é fácil, mas imagina um projeto, pastor Leves, que durou cerca de quase 100 anos. Alguns dizem que cerca de 120 anos. E acontecer algo que talvez não tinha naquela época: chuva. Deus falou assim: olha, vou abrir as comportas do céu e vai chover. Vou inundar a terra. As pessoas, o que é isso? E aquele homem creu nesse projeto. Durante todos aqueles anos, ele construiu aquela arca. Ele construiu aquela arca, esperou o momento de Deus, chegou o momento de Deus cumprir a sua palavra, porque Deus cumpre a sua palavra, louvado seja Deus. Se você tem promessa da parte de Deus, descanse, porque se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 10 anos,
Você que está nos ouvindo nessa noite pode demorar até 20 anos. Mas vai chegar o momento que Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida. Louvado seja Deus. Chegou o momento que Deus executou o seu plano. Fechou-se a arca. A chuva desceu. Destruiu todos os moradores da terra. Salvou-se apenas a família de Noé. Esse homem, irmãos, nos dá alguns exemplos de como nós podemos conduzir a nossa família até a arca. E não somente conduzir a família até a arca, e permanecer com a família na arca. Porque hoje nós estamos com um número muito grande de pessoas que passaram por aqui, mas já não estão aqui. Isso muitas vezes por causa talvez de alguém que não assumiu a sua responsabilidade como sacerdote do lar. O tema dessa campanha, ele nos confronta. Ele confronta a mim, confronta a você. Porque é trazendo a família até a arca. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é sua. Os seus familiares que estão à sua volta estão olhando para você. Os seus amigos lá do trabalho estão olhando para você. E você tem a palavra de vida para essas pessoas. Nós estávamos aqui, se eu não me engano, acho que era terça-feira. Acho que é terça-feira, foi terça-feira que aquela reunião que nós tivemos, foi terça-feira, né? Segunda-feira. Pastor Sival projetou aqui uma pesquisa acerca de como as pessoas chegaram-se a Jesus, pastora Marli. E cerca de 50%, pastor André, como você estava aqui, 50%, eles chegam-se a Jesus através de um parente, através de um convite, de um parente que ministrou a palavras a ele. Então, pesa sobre mim, pesa sobre você essa responsabilidade de ser testemunha do Senhor. Quando nós olhamos para a vida de Noé, queridos, nós podemos extrair algumas lições na vida deste homem e que nos orienta como nós podemos conduzir os nossos familiares até a arca. Primeiro ponto que eu gostaria de abordar aqui, que Noé era um homem diferente. No meio da sua geração perversa e corrompida, ele era um homem diferente. Ele tinha um coração diferente. Nós temos, queridos, por obrigação, fazermos diferença aonde quer que nós estejamos. Aonde quer que você estiver, você deve ser diferente. O apóstolo Paulo, no capítulo número 12, no versículo de número 12 de Romanos, ele diz que nós não nos devemos conformar com este mundo. Nós não devemos tomar a forma deste mundo. E infelizmente, neste mundo de tanto relativismo, nós vivemos uma época em que muitos dizem, não tem problema. Nós vivemos uma época em que as pessoas que estão relativizando o pecado. Isso não tem problema. Isso é nada a ver. Mas o apóstolo Paulo vai nos dizer que não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Louvado seja Deus. Onde quer que nós estejamos, irmãos, nós temos que fazer diferença. As pessoas devem olhar para nós e ver Cristo Jesus na nossa vida.
As pessoas devem olhar para nós e ver a paz de Deus esboçado na nossa vida. Muitas vezes você não precisa nem falar, mas a graça de Deus que está sobre a tua vida mostra que você é diferente em Cristo Jesus. O Senhor Jesus, em um dado momento, ele fala assim: eu sou a luz do mundo. Mas chega um momento em que ele transfere, pastor Leves, a responsabilidade para nós. Em Mateus, no capítulo de número 5, versículo de número 13 a 16, o Senhor diz: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Aí Jesus vira para nós e fala assim: olha, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas se coloca sobre o velador, para dar luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem a Deus. Louvado seja o precioso nome santo do Senhor. O Senhor nos deu essa responsabilidade. Pesa sobre nós a responsabilidade de sermos sal da terra, sermos diferentes. Noé, no meio da sua geração, era diferente. Pesa sobre nós também essa responsabilidade para levarmos os nossos parentes até a arca, sermos diferentes, sermos sal da terra. O sal, primeiramente, tem duas propriedades. A primeira é o tempero. Quer ver uma pessoa gostar de sal? É ir no médico, o médico fala assim, você está proibido de comer sal. Ô pastor Leves, coisa difícil é comer comida sem sal. Tem gosto, não tem atratividade. As pessoas devem olhar para nós, irmãos, e ver o sabor de Deus na nossa vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. As pessoas devem olhar para a nossa vida e falar assim: rapaz, eu quero ter essa paz que você tem, aleluia. Meu amigo, eu quero ter essa paz que você tem, meio às dificuldades que você está passando, você está glorificando a Deus. Meio à dificuldade que você está na sua casa, você está glorificando a Deus. Eu quero ter essa paz que você tem. Outra propriedade do sal, queridos, é conservar. Nós temos que conservar a graça de Deus na nossa vida. Nós temos que conservar a fé que Deus deu em estar na nossa vida. No meio dessa dificuldade que nós estamos atravessando no nosso país, no mundo, as pessoas estão desesperadas. As pessoas estão pensando em suicidar, tirar a vida. As pessoas estão enfermas, mas Ele espera em você, e você é uma pessoa diferente. Você vai levar essa pessoa à arca, em o nome de Jesus. Mas o Senhor diz também que nós somos luz do mundo, irmãos. Não se coloca, queridos, uma luz debaixo do alqueire, pelo contrário, você coloca no melhor lugar, para trazer iluminação para as pessoas, para ser referencial de vida para as pessoas. Os seus parentes estão procurando um referencial de vida, eles vão encontrar isso em você. É você que tem a palavra de Deus na vida, irmãos. Nada contra o psicólogo, ele tem que estar aí para ajudar, mas você que tem palavra de vida.
As pessoas muitas vezes estão recorrendo a pessoas que não têm graça de Deus, não têm orientação de Deus, e você tem a graça, você tem a orientação de Deus, você tem o poder de Deus na sua vida. As pessoas estão procurando luz aí, irmãos. Não esconda a sua luz. Não seja omisso, mas seja um referencial de vida para as pessoas. Se nós quisermos sermos diferentes, irmãos, se nós quisermos levar os nossos familiares, os nossos parentes ao Senhor Jesus, nós temos que sermos sal da terra, sermos luz do mundo. Assim como Noé foi diferente no meio de uma geração perversa e corrompida, você deve ser um referencial de vida para as pessoas. O segundo ponto a ser destacado, queridos, na vida de Noé, é que Noé era um exemplo de fé e obediência a Deus. O versículo de número 5 diz que Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Noé fez tudo conforme o Senhor lhe ordenara. Era um exemplo de fé e obediência. Noé obedeceu conforme a palavra do Senhor. E observe que não era uma tarefa fácil, pastor Leverson. Uma tarefa difícil. Imagine construir uma arca com aquelas dimensões. Um homem que não tinha como profissão carpinteiro. Ele era agricultor. Mas deu a Deus as diretrizes, louvado seja Deus. Deus deu capacidade, irmãos, aleluia. Então não há tarefa difícil demais para nós, oh glória a Deus. Deus é quem nos capacita, louvado seja o precioso nome do Senhor, aleluia. É Deus que nos capacita. A capacidade não vem de nós. Você vai olhar durante toda a Bíblia Sagrada, irmãos. Você vai ver que Deus nunca escolheu uma pessoa que era capacitada talvez para fazer algo. Pelo contrário, Deus escolheu aquelas pessoas vis e desprezíveis para confundir aqueles que pensavam ser alguma coisa. Deus sempre trabalhou com os improváveis, louvado seja Deus. Nós muitas vezes, nós queremos escolher o de melhor. Mas Deus muitas vezes pega aquele que não é, para fazer em alguma coisa, louvado seja Deus. Você já parou para pensar? Onde é que você estaria se não fosse a graça de Deus na sua vida? Glória a Deus. Você parou para pensar se não fosse a misericórdia de Deus na sua vida, onde é que você estaria nessa noite? Mas para a glória e o nome do Senhor, você está sentado aqui juntamente com os santos, na tribuna, na presença de Deus, daquele que vive, daquele que reina para todo sempre, louvado seja Deus. Queridos, Noé, ele obedeceu em Deus tudo conforme o Senhor falou. E eu fico pensando, os familiares de Noé, os filhos de Noé. Ele observava na vida do seu pai que o seu discurso era coerente com as suas ações. Ô irmão, nós vivemos uma época tão difícil, em que as pessoas falam muita coisa, mas não vivem aquilo que fala. O seu discurso está desconectado com as suas ações. Mas os seus filhos, ele observavam aquilo. E as pessoas aí fora, elas vão observar isso em você.
Alguns anos atrás, irmãos, você chegava talvez a um lugar, a uma loja e falava assim: não, eu sou pastor evangélico, eu sou crente. A pessoa vendia para você na maior facilidade, sim ou não? Sim ou não? Você chegava em uma empresa, e quando você chegava ali naquela empresa, você falava para aquela pessoa que estava te entrevistando, falava assim: não, eu sou crente. Falava assim, não, esse aqui você pode contratar, que vai dar certo. Mas infelizmente nós vivemos uma geração que eles falam, que eles dizem que crê, e diz que serve a Deus, mas o seu discurso está desconectado com as suas ações. Mas Noé não. Noé era um homem que falava, que pregava, e que as pessoas olhavam e falavam assim: esse camarada talvez seja um doido, porque ele está pregando para nós aí. O Pedro vai dizer que ele é o pregoeiro da justiça, 2 Pedro 3,15, se eu não me engano. Pregoeiro da justiça, pregava a palavra, pregava com as suas ações, pregava com aquelas marteladas que eles davam ali. As pessoas olham e falam assim: esse camarada é um louco, mas ele tinha convicção naquilo que ele cria. Louvado seja Deus. Você crê que Jesus vai voltar? Você crê nisso? Você tem pregado que Jesus vai voltar? Então pregue a palavra de Deus, conduza as pessoas à arca em o nome de Jesus. Noé, queridos, ele tinha uma responsabilidade muito grande. Era fazer com que os seus filhos, a sua família, absorvesse o mesmo pensamento que ele tinha. E nós chegamos então ao terceiro ponto, porque para você conduzir a sua família, os seus parentes para a arca, você deve saber coordenar, saber orientar a equipe que Deus entregou nas suas mãos. E eu fico pensando a diversidade de pensamentos que talvez tinha entre aqueles meninos, entre aquelas noras, talvez entre a sua esposa ali. Mas ele tinha recebido da parte de Deus uma palavra: vou destruir todos, mas vocês vão ser salvos. E eu fico pensando, ele tentar incutir isso na mente da família dele, tentar incutir isso na mente da vida dele. Para aquele grande empreendimento, irmãos, deveria haver uma voz de comando, para que tudo ocorresse de acordo com a determinação do Senhor. Nós vivemos hoje uma evasão muito grande de filhos de crentes saindo da igreja. Até a adolescência, enquanto ele está ainda sobre a tutela do pai, alguns deles estão na casa. Mas depois que chega talvez uma idade mais adulta, se ainda ele não teve ainda um compromisso, um relacionamento com Deus, há uma possibilidade muito grande de ele se afastar do Senhor. É para tristeza nossa que infelizmente você vai em muitos presídios e você pergunta muito daqueles jovens ali: qual é o seu nome? A maioria daqueles jovens tiveram nomes cristãos, porque foram jovens criados no Evangelho. Mas em um dado momento talvez o pai perdeu a capacidade de coordenar, de orientar. Nós temos que, urgentemente, queridos,
resgatar a responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros. Nós não devemos nos furtar da responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, que é de sacerdote. Pesa sobre nós a responsabilidade de conduzir os nossos filhos à presença de Deus, à nossa família. Quando estava preparando essa palavra, Deus me fez lembrar do segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4. Segundo livro dos Reis, no capítulo de número 4, do versículo de número 1 a 7. A Bíblia Sagrada nos diz que uma mulher dos filhos dos profetas, ela chega para Eliseu e fala assim: olha, Eliseu, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabe que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos. Veio o credor para levar os meus 2 filhos. Mas você sabe que ele temia ao Senhor. Aquela mulher, ela vê o perigo chegando na sua família, e ela não fica inerte àquela situação. Pelo contrário, ela toma uma atitude. E a atitude daquela mulher é procurar o homem de Deus. E quando ela procura o homem de Deus traz a resposta para ela. Louvado seja Deus. Sabe o que eu aprendo com isso? Se talvez você está passando por um problema na sua casa com seu filho, com a sua esposa, com seu parente, com seu irmão, com seu pai, com a sua mãe, Deus tem te dado uma responsabilidade para você conduzir a sua família até a arca. Não perca. Não perca nenhum. Louvado seja Deus. Deus chamou você. Deus deu graça a você. Deus deu orientação a você. E você não vai perder nenhum, em o nome de Jesus. Queridos, Noé, para conduzir a sua família para a arca, ele teve que ter perseverança. Nos coloquemos em pé. Ele teve que ter perseverança. Ele não desistiu no primeiro momento. Ele não desistiu com a primeira dificuldade que ele enfrentou. Foram 100 anos trabalhando em cima daquele projeto. 100 anos. 100 anos esperando Deus cumprir a sua palavra. Mas chegou o momento de Deus executar. E quando Deus chega para ele, no ano 600 da sua vida, ele com 600 anos de idade, Deus chega para ele e fala assim: Noé, entra na arca. Oh, glória a Deus. Entra na arca, Noé. E quando eu estava lendo esse texto, quando você lê, você pensa que logo que Noé entrou, logo começou a cair a chuva. Pelo contrário, pastor Leves, levou ainda 7 dias. 7 dias. Era o tempo da misericórdia de Deus. Mas a porta estava fechada já. Levou talvez 7 dias para ver que as pessoas estavam ali fora. E eu fico pensando no coração de Noé. Ele foi perseverante naquilo que Deus tinha prometido para ele. Depois de 7 dias, caiu chuva. 7 dias caiu chuva. Durante 40 dias, uma chuva torrencial. Quando você lê a Bíblia Sagrada, irmão, você vai entender que Noé ficou naquela arca durante 1 ano e 10 dias, pastor Leverson. 1 ano e 10 dias.
o ano e 10 dias para que Deus cumprisse a palavra na vida dele. Mas depois de 1 ano e 10 dias, ele saiu da arca. E a primeira atitude que Noé fez, é o que eu e você devemos ter também, é de adorar a Deus, levantar um altar de adoração ao Senhor nosso Deus. Sermos gratos a Deus. Queridos, pesa sobre mim e sobre você uma responsabilidade. A responsabilidade de conduzirmos os nossos amados à arca. Pesa sobre mim e sobre você a responsabilidade de levarmos a palavra do Senhor a tempo e fora de tempo. Assim como Noé viveu uma época em que comiam, bebiam e davam-se casamento, as pessoas nem pensavam até que veio o dilúvio. Jesus está voltando para vir buscar a sua igreja. E você deve conduzir essas pessoas à arca em um nome de Jesus. Você deve ser um Noé nessa geração, pregando com as suas atitudes, pregando com a sua vida. E as pessoas irão recorrer a você em o nome de Jesus. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos, ó Pai, te adorar. Nós queremos te glorificar, Senhor. Nós queremos te pedir, Senhor, que o Senhor nos capacite. Que o Senhor nos dê graça, meu Deus, para vivermos no meio dessa geração perversa e corrompida. Mas mesmo assim sermos um referencial de vida para as pessoas, ó Pai. Deus maravilhoso. Abençoa, meu Deus e meu Pai, a cada um dos meus irmãos, a cada uma das minhas irmãs, ó Pai, que estão aqui nesta noite, que estão talvez enfrentando problemas nos seus lares, que estão talvez enfrentando problemas, meu Deus, de mostrar a Tua graça a estas pessoas, aos seus familiares. Que o Senhor nos converta a cada dia, Pai. Que o Senhor mostre, meu Deus e meu Pai, nas nossas vidas, ó Pai, as Tuas misericórdias. Que as pessoas vejam em nós, ó Pai, a Tua presença. Ó Pai justo, sê conosco, sê com a Tua igreja. Assim nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus em Cristo os abençoe. Podeis tomar assento, meus amados e queridos irmãos.